dar esse recado no vídeo também para o pessoal que ainda tiver com preguicinha, né? Bom dia a todos os presentes. Quem estiver vendo a nossa transmissão online pelo nosso canalzinho, né? O Grupo Fraterno Francisco de Assis, a gente relembra que a gente tem disponibilizado as exposições, os estudos, ao longo do dia de domingo, porque a gente gostaria muito que a nossa audiência estivesse cheia, como tem estado, e que muita gente que deixou de vir por conta da comodidade que o vídeo oferece, possa voltar a presença aqui do nosso grupo. Sejam bem-vindos ao Grupo Fraterno, hoje dia 19 de março de 2023. Dia de São José, né, gente? Pai de Jesus, né? Gostaria de lembrar de vez em quando. Nós temos avisos. Deixa eu me lembrar dos avisos. Estamos fazendo uma campanha de informática. Você que tem aquele laptop velho, mas funcionando, traz para a gente, porque a gente vai começar cursos de informática, breve. Em breve nós também vamos começar a estabelecer os nossos cursos, que são cursos de ofertas voluntárias aqui no grupo. Então, os membros do grupo, fiquemos atentos para que a gente possa estabelecer aí um cronograma, né? Voltando à evangelização, né? Voltando ao trabalho com os jovens, com as crianças. Essa é a segunda fase de tomada da nova sede. Na primeira fase, a gente estabeleceu que os 2 primeiros meses nós entenderíamos como funcionar e etc. E a segunda fase, agora, a gente vai voltar a uma das naturezas do grupo, um dos DNAs desse grupo, que é o estudo, né? Um motivo de existência de um centro espírita, isso lá em Kardec, principalmente é estudo. É estabelecer uma relação com o racional, com o teórico, com o entendimento das coisas. E daí fazer com que isso se transforme em ações, em obras, em trabalhos. Ok? Cantina, livraria, bazar, a gente já está voltando a funcionar paulatinamente, mas está voltando. Então, quem tiver coisas para trazer, ou principalmente quer comprar um presente para alguém, quer fazer um agrado, aquela coisinha, esse aqui talvez seja o melhor lugar, né? Porque ajuda das 2 formas. Cestas básicas, a gente vai também começar a instituir novamente o nosso lugarzinho ali de doação. Quer trazer 1 quilo de alguma coisa? Traga, porque não é incomum baterem na porta aqui pedindo coisas. Não é incomum. A Fátima, que é a São Pedro, que ela falou, que ela é a dona da chave, é ela que abre a porta para quem está com fome e vem pedir comida. E o grupo tem todas as famílias cadastradas que mensalmente recebem a cesta básica, mas não dá para ficar esperando dizer para a pessoa que está com fome, se cadastra, vem na semana, vem no fim do ano que vem, no mês que vem, né? Vem receber. Não dá para fazer isso. Então, a gente vai estabelecer novamente a nossa cestinha para quem quiser trazer alimentos não perecíveis e que 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz sempre são direcionados, 1 quilo de macarrão, feijão, arroz, né, Maria? Leite em pó, não tem erro. É entrar aqui e alguém bater na porta e pedir. Parece um jogo, parece não, é um jogo, né? No qual a gente faz só o meio-campo. Então, essa é uma das coisas que a gente gostaria de lembrar também para quem está online. Por fim, nós temos uma ação entre amigos. E eu não posso ficar empolgado porque eu tenho que... Essa ação entre amigos é uma camisa de futebol. Essa camisa de futebol foi autografada pelo jogador, que é o Gabigol, Gabriel Barbosa. Com muito carinho, ele autografou ao Grupo Fraterno Francisco de Assis essa camisa. E a gente está na reta final dessa ação entre amigos. A gente já conseguiu vender mais de 50%, mas ainda que precisamos desse momento final aí. Se você não é Flamengo, participa da rifa e doa para quem for Flamengo e goste e gostaria de trazer. Eu vou trazer a camisa, que eu não pude passar lá onde ela está guardada, para a gente expor aqui. Então, a gente tem até o dia 19 de abril. Dessa vez é definitivo, né? Porque a gente teve uma primeira data no dia 8 de março,
mas as vendas não decolaram e a gente acabou acabou não tendo vencedor no final das contas. Os números que saíram não daíam vencedor algum. Mas dessa vez, no dia 19 de abril, pela Loteria Federal, os 3 últimos números, os números são de 001 a 500. Se não sair o primeiro, o segundo, o terceiro, se não sair até o 5º prêmio, vai para o sorteio seguinte, e dessa vez a gente vai encerrar essa ação, ok? Vou me estender 30 segundos. Já a gente vai ter uma outra ação entre amigos também. Na verdade, não é uma ação entre amigos, não. Vai ter uma Mega Blaster promoção de bicicletas. O grupo ganhou uma quantidade de bicicletas, o grupo reformou essas bicicletas e a gente vai trazer essas bicicletas para cá, novinhas, reformadas, ali pela Melo Ciclis, que fica ali do outro lado da linha do trem. E, obviamente, a gente vai vender por preços acessíveis, a gente vai dizer para você, olha, o preço de uma nova é isso, e a gente vai vender pela metade do preço. A gente não pode vender por menos do que o grupo gastou para reformar, né? Mas a gente quer fazer isso funcionar dessa maneira. Então, bicicleta só faz bem, é antipoluente, emagrece e deixa pessoas felizes. Então, vamos ficar atento para esse momento bicicleta que vem adiante. Eu acho que é isso, dos avisos, né, Maria? Terminaram todos? Então, vou fazer uma leitura aqui do Pão Nosso, lá no final hoje. Aí, abrindo 179, capítulo, livro Pão Nosso, fotografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 179, intitulado Entendamos Servindo. O autor espiritual escolheu um trecho de uma carta de Paulo a Tito, no parágrafo 3, versículo 3, diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. E vamos ver o que ele discorre a respeito desse trecho, o Emmanuel. O martelo, realmente, colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem, nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensável. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outro, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que Ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Essa é a lição 179. Poucas vezes a gente lê ela e ela é muito, muito, muito importante. Tenho certeza que o Eduardo vai falar com o Terra Instituto Educacional. Eu vou deixar aberto aqui, porque eu tenho certeza que ele vai
usar um pouco. Passar a palavra para o Joel. Obrigado, gente. Bem-vindo a todos ao Grupo Fraterno Francisco de Assis. Agradecemos a presença de cada um de vocês e pedimos permissão ao Pai para iniciarmos mais uma reunião pública, que é uma reunião de estudo da doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, trazida pelos espíritos superiores, e que nós temos a honra de fazer parte desses estudos. Pedimos ao Pai e aos bons espíritos que mandem suas vibrações positivas para todos esses nomes que se encontram nesse caixote e também no pensamento de cada um de nós, que os nossos entes queridos que estejam adoentados e até aqueles que já fizeram a passagem para o plano espiritual, que eles sejam beneficiados pelos seus mentores amigos, pelos seus anjos guardiães. E também todos que estão aqui presentes sejam alcançados por esses benefícios, bem como aos nossos irmãos que assistirem à palestra pelo YouTube, que também sejam beneficiados. Que a paz de Deus envolva todos eles e que nós tenhamos uma reunião harmoniosa, com muita paz e com a ajuda dos mentores espirituais e do palestrante, possamos absorver os ensinamentos que aqui forem dados. Que a paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Vou passar a palavra ao nosso irmão Eduardo Henrique, que é o palestrante da tarde, do dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, que já vai estar gravado, então alguns irmãos não vão assistir nesse horário que a gente está nesse momento, né? Então é realmente isso, né? Palestrante do dia, da tarde, da noite, do horário em que a pessoa tiver acesso a esse estudo. A gente pensou em trazer para esse nosso dia esse tema, Terra, Instituto Educacional. Quando a gente foi convidado a falar sobre esse tema, numa outra casa espírita, a gente num primeiro momento, a gente ficou pensando assim, né? Puxa, mas que tema difícil, que tema complexo para a gente expor em cerca de 40, 50 minutos. E realmente, de fato, é um tema complexo, porque a gente precisa ter uma abrangência muito grande no que a gente vai conversar a respeito do assunto. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para a gente poder pensar, é que quando a gente pensa no planeta Terra, quando a gente pensa nesse planeta que nos abriga, alguns companheiros classificam o planeta como sendo um hotel, né? E aí eu coloquei o hotel ali escrito, né, na vertical, hotel, e aí quando a gente fala assim, hotel, a pessoa fala, um hotel, que legal. Mas na realidade esse hotel, cada uma das letras tem um significado. Então o H é um hospital, o O é uma oficina, o T é um templo, o E é uma escola e o L é um lar. E para imagem, né, aqueles que já estão acostumados a verem os nossos estudos, a gente sempre procura trazer, né, as imagens para poderem enriquecer o nosso pensamento. Cada imagem tem uma alegoria, cada imagem tem uma associação de ideias a essa imagem. Eu coloquei aqui no caso a referência àquela passagem que Jesus ensina que a gente deve construir as nossas casas sobre a rocha. Por quê? Porque quando vem a tempestade, né, quando a casa é construída sobre a areia, obviamente a casa acaba ruindo. Infelizmente é isso que a gente vê dentro das nossas cidades atualmente, né? Quando as casas não têm uma base sólida, não são construídas em cima de rochas, obviamente as casas acabam ruindo quando vem tempestades.
E essa casa a qual a gente está se referindo é a nossa casa interior. É a gente pensar a Terra não apenas como sendo a Terra um hotel, mas a gente também conseguir entender e compreender que nós, durante as nossas existências, nós também constituímos as nossas residências, quando eu falo residências internas, como sendo um hotel. Então, são oportunidades que a gente tem para construir as nossas oportunidades em ambientes sólidos. Por quê? Porque quando a gente pensa a nossa terra, quando a gente pensa a nossa existência, as nossas oportunidades, né, e inclusive quando a gente pensa nessa própria expressão de tempestade que a gente falou agora há pouco, né, é bastante natural. Afinal de contas, nós estamos num planeta de expiações e de provas. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, né, outro dia eu fiz isso, né, dentro de um estudo, eu perguntei para as pessoas assim, alguém aqui vive algum tipo de problema? Né? Teve gente que levantou a mão, teve gente que queria levantar o pé, os dois braços, né, de tantos problemas que a gente tem. A questão é essa, esse é o normal do nosso planeta, esse é o normal das nossas vidas. Se a pessoa está passando por uma vida, né, em que ela, né, não tem problema nenhum, tudo está muito certinho, muito bonzinho na sua vida, desconfie, né, porque o planeta é um planeta de expiações e de provas. Então, o normal do planeta é a gente ser testado. Esses testes não são escolhidos pelo Zé das Couves, esses testes são escolhidos por nós mesmos. Então, nós escolhemos passar por um planeta de expiações e provas, passar por existência de expiações e provas. Então, cada um de nós vai, dentro da sua existência, verificar oportunidades em que nós estaremos tratando de assuntos de hospital, ou seja, de doenças. Às vezes vamos passar por problemas ou situações ligadas à questão de oficina, né, de trabalho. Então, a Terra é um ambiente de trabalho. A gente convoca e estimula a todos ao trabalho. Allan Kardec ensina de maneira muito clara, os espíritos superiores ensinam de maneira muito clara que toda ocupação útil é trabalho. Então, não entendam como trabalho apenas o trabalho exterior, né? Às vezes a pessoa tem, né, todo mundo já conhece esse diálogo. A pessoa fala assim, eu sou uma mulher que trabalha em casa. Atualmente, trabalhar em casa virou quase que lugar comum. A quantidade de companheiros que trabalham em home office é uma coisa assim, impressionante, né? Tem muita gente que já trabalha em casa, mas quando se dizia, eu sou do lar, às vezes as pessoas gostavam e queriam diminuir esse trabalho. A gente sabe que, às vezes, a pessoa trabalha no lar, trabalha 100 vezes mais do que a pessoa que trabalha na rua. Tá? Para Kardec, para os espíritos superiores, uma criança que vai à escola estudar, ela está trabalhando. Aquilo ali é um trabalho. Então, a gente convoca as pessoas a aproveitarem todos os períodos que estão na Terra. Mas eu já tenho 20 anos de trabalho. Então, trabalhe mais 20 anos. Mas eu já tenho 30 anos de trabalho. Trabalhe mais 20 anos. Mas eu já tenho 40 anos de trabalho. Trabalhe mais 20 anos. Trabalhe até o final da sua existência. Qual vai ser o trabalho? O trabalho relativo à sua capacidade, à sua possibilidade. Então, se você... mas eu hoje em dia só consigo arrumar uma mesa. Venha ao centro espírita e se ofereça para arrumar a mesa. Mas eu só consigo fazer um salgado.
venha ao centro espírita e se ofereça para fazer um salgado. Entende? E aí, pouco a pouco, a gente vai perceber que nós temos sempre oportunidade, dentro das nossas existências, não apenas de enxergar o planeta como sendo hospital, oficina, templo, escola e lar, mas nós temos também nas nossas casas, na casa espírita, nas nossas vidas, no nosso corpo, na nossa existência, a oportunidade de vivenciar essas experiências que estão descritas aqui dentro desse primeiro slide que a gente preparou. Dentro do tema Terra, Instituto Educacional. Então, obviamente, o nosso foco maior neste nosso estudo vai ser essa questão da escola, tá? Então, é natural. Eu coloquei aqui a escola tradicional, né, nesse aspecto tradicional, né, mas quando a gente pensa em ensino hoje em dia, pelo amor de Deus, ensino hoje em dia tem uma visão infinitamente maior do que esse ensino tradicional que a gente está falando aqui, né? Hoje em dia, vou dizer aqui, por exemplo, a minha experiência. Quando eu pego um livro e leio um livro, para mim um livro é uma experiência educacional espetacular, porque dentro dos livros eu consigo retirar dos livros frases, conteúdos. Às vezes um livro, livros que eu mais cito, né, é o livro das Misses, né, o pessoal deve saber qual é, né, O Pequeno Príncipe. Aí a pessoa fala assim, O Pequeno Príncipe. Pega O Pequeno Príncipe, leia O Pequeno Príncipe na profundidade necessária. Não lê uma vez, não, lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você vai conseguir recolher frases que são frases que a gente pode utilizar na nossa vida inteira, em vários momentos da nossa vida. Você pega um filme, você pega uma propaganda, você pega, às vezes a propaganda é uma propaganda assim que a gente olha a propaganda e fala assim, poxa, eu não gostei dessa propaganda. Mas reparem, esse aprendizado de escola que a gente está querendo colocar, é um aprendizado que a gente pega em vários momentos da nossa vida, tanto nas coisas erradas, como nas coisas certas. Eu outro dia vi uma postagem no Facebook. Facebook é escola, né? Claro, também pode ser cuidar da vida do vizinho, mas a gente está querendo pegar as ferramentas. A ferramenta, ela é neutra. A ferramenta pode ser utilizada de maneira positiva e de maneira negativa. A ferramenta, por exemplo, televisão, né? Vou dar aqui vários exemplos para vocês. Televisão é uma ferramenta, pode ser usada negativamente, pode ser usada positivamente. Você pode pegar um Big Brother, né? BBB, né? Programa da moda, BBB. Outro dia eu estava vendo BBB. Qual foi a circunstância? Eu estava lavando, esse outro dia já tem alguns anos, né? Não sei nem quantos anos tem, tá? Mas eu estava lavando louça. Naquela época ainda ficava ligada a televisão, né, naquele canal específico, né? E aí eu estou lá no canal, começou o programa, eu estou lavando louça. Aí começou o programa e eu falei assim, tenho que desligar, né? E aí eu estou lavando louça, mas com a mão ensaboada, não deu tempo. E aí a santa criatura, né, disse assim, ensinou assim, porque para mim, em primeiro lugar, venho eu. Em segundo lugar, venho eu. E em terceiro lugar, venho eu de novo. Aí eu peguei a mão ensaboada, do jeito que estava, fui na televisão e fiz assim, ó, tec, e desliguei. Entendeu? Por quê? Porque se a pessoa tiver conhecimento de doutrina espírita, ela não vai aceitar esse tipo de mensagem. Entende? Então,
até quando uma coisa equivocada existe, você pode pegar essa coisa equivocada e usar como coisa positiva para a tua vida. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos ensina de maneira muito clara, dentro da origem de todos os vícios, o vício que está como vício radical, como vício raiz de todos os vícios, é o egoísmo. E o que a companheira acabou de dizer? Que em primeiro lugar eu, em segundo eu, em terceiro eu. Não, muito pelo contrário. Isso está indo totalmente, diametralmente contra o que Jesus ensinou para a gente. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Virei para o Facebook. Estava dando exemplo para vocês. Aí vem lá uma postagem no Facebook. Pegue todos os exemplos negativos que aconteceram na sua vida. Tenha certeza que se as coisas ruins não tivessem acontecido na sua vida, você não seria a pessoa que é hoje em dia. Olha, na hora que eu olhei essa postagem, sabe o que aconteceu? Eu olhei assim, falei assim, vou criticar a postagem. E na hora que eu comecei a digitar a crítica à postagem, eu olhei aquele contadorzinho de curtiu, estava fazendo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 50. Aí eu peguei e falei assim, não vou comentar, entendeu? Vou preferir não comentar, porque se eu comentar, eu vou causar um tremendo alvoroço para esse pessoal que está aqui. Por quê? O pessoal não conseguiu perceber que aquilo que estava dito ali não é uma verdade. E por que não é uma verdade? Porque, na realidade, a gente não aprende somente com os nossos erros. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os nossos acertos, a gente aprende com os erros dos outros e a gente aprende com os acertos dos outros. Vou dar exemplo de cada uma dessas situações. Se você faz uma coisa errada e quebra a cara, você mesmo, se tiver a cabeça ordenada no lugar, às vezes a gente não consegue, né? Tem gente que é assim, erra uma vez, aí vai lá, erra de novo. Aí quebra a cara. Aí vai lá, erra de novo. Quebra a cara. Aí vai lá e erra de novo. E aí se você perguntar para a pessoa, por que você está insistindo no erro? Ela diz assim, eu sou assim mesmo. É assim que eu sou. Eu nasci assim e sempre fui dessa maneira. Vocês já devem ter ouvido essa frase em algum lugar, né? Mas a pessoa está sofrendo, ela erra e está sofrendo. Então isso não é inteligência. A inteligência diz o seguinte, se você fizer uma coisa errada, procura fazer certo para você não quebrar a cara de novo. Então você vai estar aprendendo com o seu erro. Se você faz uma coisa certa, né, ditado popular, em time que está ganhando, não se mexe. Por quê? Porque você, se está fazendo certo e está dando certo, continue fazendo certo. Se você elimina os palavrões da sua vida e você percebe que a sua ambiência espiritual melhora, o que você tem que fazer? Voltar a falar palavrão? Não. Continue eliminando palavrão. Se você frequenta o centro espírita, chega de uma maneira, isso é lugar comum também. A gente chega no centro espírita, a gente está de uma maneira, tá? Joel viu como eu cheguei aqui assim, né? Quando eu cheguei aqui, vou dizer do fundo do coração para vocês, eu estou gripado. Eu cheguei aqui, a minha voz estava assim, meio, oi Joel, bom dia Joel, tudo bem? Vocês estão percebendo o que acontece quando a gente chega dentro de uma ambiência? Por isso que a gente estava, que o Wagner estava falando agora há pouco, da necessidade da gente frequentar o centro espírita. A gente recebe a ajuda em casa? Recebe, mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui, dentro da casa espírita, existem dezenas, centenas de benfeitores espirituais
Eu sou franciscano, eu sei como é que os franciscanos trabalham. Os franciscanos, eles são pessoas, na grande maioria, problemáticas, tá? Porque eles olham para uma pessoa, eles não querem saber, eles olham para uma pessoa, eles não conseguem resistir. Está dentro da natureza franciscana. Eles olham para uma pessoa e já passam, fazem carinho na pessoa, trazem energias positivas para a pessoa, entende? Aí, o franciscano se afasta, outro franciscano chega, adivinha o que ele faz? Ele olha e fala assim, ele já recebeu energia, mas ele não resiste, ele vai lá e traz mais energia para a pessoa. Então, reparem, quando a pessoa está presente dentro da casa espírita, isso não é fantasia, isso é uma realidade. A gente recebe, antes do momento do passe, a gente recebe desses benfeitores espirituais umas centenas de passes espirituais no transcorrer do estudo que a gente está participando. Então, a pergunta que se faz, se você está vindo à casa espírita, chega de uma maneira e sai melhor, por que você vai deixar de vir à casa espírita? Se você já tinha essa prática antes do Covid, mas o Covid deu a ordenação de que não deveria se ter reunião presencial. Ok, vamos seguir o que o Estado coordena ou ordena. Mas agora não tem mais Covid, não tem mais essa limitação. Então, vamos voltar à frequência casa espírita. Então a gente aprende com o que a gente erra, mas a gente também aprende com o que a gente acerta. A gente aprende com o que as outras pessoas fazem. Porque se você vê uma pessoa quebrando a cara, por que você vai agir igual a pessoa? Se você liga a televisão do bem, está lá passando um programa, né, de culinária. Vocês já viram um programa de culinária? Já viram um programa de culinária? Vocês vão olhar em programa de culinária, ninguém pega, né, nenhum camarada no programa de culinária pega uma cenoura e vai cortar a cenoura segurando a cenoura assim. Quando a gente aprende a cozinhar, muita gente segura a cenoura assim, lembram disso? Vocês já devem ter visto, né? A pessoa segurando uma cenoura para cortar a cenoura em rodela. Aí a pessoa segura assim, tá? O que vai acontecer? O risco de você cortar o seu dedo é muito grande. Aí então o chefe lá diz assim, segura a cenoura dessa maneira. Alguém aqui cozinha? Tô certo? Tá? Como é que eu aprendi isso daqui assim? Eu aprendi com o acerto da outra pessoa. Entenderam? Então, aprender é um processo que a gente deve participar o nosso tempo todo. Inclusive com os nossos erros. Primeira vez que eu fui fazer arroz na minha vida, liguei para minha mãe e perguntei, mãe, como é que faz arroz? Aí ela falou para mim, coloca 2 xícaras de arroz dentro da panela, simplificando, tá? Botou óleo, botou sal, tá? Simplificando. Aí você bota 4 xícaras de água. Aí eu fui lá e botei 4 xícaras de água. Aí ela pegou e falou assim, e agora, mãe? Depois que estiver cozinhando, você fica ouvindo, porque vai chegar uma hora que vai parar de ficar fazendo aquele barulhinho, né? Porque vai secar o arroz. Aí eu, com a minha super inteligência, cheguei no lado da panela e coloquei o ouvido perto da panela. Só que a panela tinha um furinho na tampa e queimei a minha orelha. Entendeu? Então, o que acontece? Quantas foram as vezes que eu fiquei ouvindo barulhinho de panela? Nenhuma vez mais, nunca mais fiz isso. Entenderam? Então, isso é aprendizado. Aprendizado, a gente tem aprendizado o tempo todo. E essa é a tônica do trabalho dentro do nosso planeta. Essa é a tônica do trabalho nas nossas existências. Quando você pega assim, Terra Instituto Educacional, você aprende que instituto vem de instituir. E
Ou seja, instituir o quê? Estabelecer, definir educação. Terra, instituto educacional. Então, a terra, essas oportunidades que a gente está vivendo, são oportunidades para a gente estabelecer educação nas nossas vidas. Então, reparem, tudo que eu estou falando até agora está cravado dentro do tema. Está cravado dentro do que a gente veio fazer aqui dentro do planeta. Mas, lá dentro do Livro dos Espíritos, na questão 685A, Kardec, ele vai discorrendo a respeito da questão da educação. E aí, ele diz, em determinado momento, ele diz essa parte final aqui do texto, que é a mais importante. Ele diz assim, que não se está falando dentro de educação intelectual, e sim de educação moral. Por quê? Porque quando você fala de educação intelectual é boa, tá? A educação intelectual não é que ela seja ruim, né? Ela não é ruim, ela é boa, mas ela não é suficiente. Vou contar um caso para vocês. Uma vez eu estava dentro de uma palestra, ouvindo um indivíduo falando, um brasileiro falando em inglês. E aí eu virei para o companheiro que estava no meu lado, é um japonês, né, Eurico Sadao Kusaka. E aí eu virei para o Sadao e falei para o Sadao assim, Sadao, esse cara fala inglês mal pra caramba. Aí o Sadao ficou calado, Sadao é educador, né? Ele ficou calado. Aí depois da palestra ele virou para mim e falou assim, Eduardo, eu queria te falar uma coisa. Aí eu perguntei, fala, Sadao. Deixa eu te contar uma coisa muito importante. Se alguém chegar para você e disser, nós vai à praia, nós vamos à praia, a gente vai à praia e a gente vamos à praia, mas se no final da conta vocês tiverem ido à praia, não tem tanto problema. Porque a gente às vezes fica tão afixo, fica assim, sabe, a pessoa fica assim vidrada. Ah não, porque fulano cometeu um erro na conjugação verbal. Larga para lá. Se ele falou uma coisa e a coisa é desta maneira, larga para lá. Vamos em frente. Igual uma outra oportunidade que eu estava dando uma palestra, e aí eu peguei e fiquei dando a palestra, eu estava gripado naquele dia, e aí eu gripado, eu estou falando, e aí eu estou continuando falando, e aí daqui a pouco eu estou falando, terminou a palestra, uma pessoa virou para mim e falou, você pigarreou 17 vezes durante a palestra. A pessoa está contando quantas vezes eu estou tossindo. Presta atenção no que está sendo dito e não na quantidade de pigarro que o palestrante está dando. E é isso que o Kardec está falando. Ele está dizendo para a gente assim, não é a educação intelectual que importa. O que importa é a educação moral. O que importa, ele fala assim, não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. Essa palavra caracteres aqui é uma palavra interessante, porque aqui assim, caracteres é plural de caráter. Ou seja, a educação que Kardec está colocando como sendo importante é a gente desenvolver dentro de nós os diversos aspectos do caráter. E aí, nesse momento, Wagner, a mensagem de preparação do ambiente vai totalmente ao encontro do que nós estamos falando nesse momento. Porque todos nós estamos a caminho. Todos nós já passamos por períodos de insensatez, mas isso não quer dizer que nós devamos
continuar procedendo na insensatez. E aí ele diz assim, porque essa educação que se deseja é a educação que cria hábitos, uma vez que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então é disso que a gente está querendo dizer na manhã, é disso que a gente está querendo falar na manhã de hoje. A gente conseguir entender que nós, durante as nossas existências na Terra, nós, durante todos os momentos, a partir do momento em que fomos criados simples e ignorantes, até o momento que teremos espíritos puros, nós precisamos o tempo todo estar aproveitando os momentos, aproveitando as oportunidades para nos transformarmos em pessoas melhores. Pessoas que tenham um caráter melhor. Quando o nosso companheiro, o mestre na educação, quem lembra o autor? Hã? Não, o mestre na educação é aquele livro. O mestre na educação, Vinícius. Isso, Vinícius, isso. É que eu não ouvi. Então o que acontece? Lá, né? Pedro Camargo. Né? Então, quando você pega o mestre na educação, tem um ensinamento sensacional que fala assim: muito melhor do que nós termos uma sociedade que tenha bons engenheiros, médicos, advogados, professores, etc. Muito melhor do que isso é nós termos uma sociedade de boas pessoas. Uma pessoa que consiga chegar no término da sua existência, no decorrer da sua existência, ela poder chegar e dizer assim: eu sou um bom amigo, eu sou um bom colega de trabalho, eu sou um bom ajudante, eu sou um bom marido, uma boa esposa, eu sou um bom namorado, uma boa namorada, eu sou um bom companheiro, um bom, entende? Uma pessoa boa. Uma pessoa que entra dentro de um ambiente, e a gente cansa de ver pessoas assim hoje em dia, graças a Deus. Pessoas que entram dentro do ambiente, e quando elas saem do ambiente, elas deixam parcelas boas dentro daquele ambiente. Isso também é uma outra razão fundamental da nossa frequência dentro do centro espírita. Porque às vezes a gente entra dentro do centro espírita e não consegue perceber a nossa importância no trabalho do centro espírita. Porque quando a gente entra às vezes no centro espírita, a gente vê a frequência de 30, 40, 50 pessoas, mas não consegue perceber que durante a reunião o centro espírita se transforma num grande anfiteatro, em que a gente tem a presença de outros 300, 400, 500, 1000 espíritos necessitados que precisam de energia, precisam de energia positiva, boa. Então, quando a gente chega na casa espírita, a gente consegue dizer assim: fulano é um trabalhador, Beltrano é um trabalhador, Cicrano é um trabalhador, mas não consegue perceber que quando nós chegamos no centro espírita e estamos imbuídos, nós estamos revestidos desta postura que a gente está dizendo agora, nós também nos constituímos em trabalhadores da casa espírita. Então a gente chega na casa espírita e a gente doa energia boa, sabe? E a coisa é tão impressionante, é tão maravilhosa, porque esses benfeitores espirituais que estão dentro do ambiente, eles trabalham o tempo todo vibrando e manipulando as energias do espaço, manipulando as energias da natureza, para que todos nós que aqui chegamos, encarnados e desencarnados, consigamos somar essas energias,
substituindo as células de energia de má saúde e transformando essas células em energias de boa saúde. Quando a gente pensa nesse trabalho que a gente precisa, nessa formação do caráter que Kardec falou, Jesus disse em determinado momento que nós somos como árvores. Árvores que serão reconhecidas pela qualidade dos nossos frutos. E aí eu desenhei essa árvore que fui eu que desenhei, né? Eu peguei aquela árvore que está lá no fundo, pintei ela bonitinha e fui colocando as frutas, né? Fui colando as frutas no desenho. Ficou bonitinho, não ficou? Acreditem, outro dia eu estava dentro de uma palestra e tinha um companheiro fazendo assim, ó. Aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo, filho? Ele disse assim, eu estou contando para ver se a quantidade de frutos é a mesma quantidade de palavras. Aí eu falei para ele, meu filho, é a mesma. Eu tomei esse cuidado. Não precisa perder tempo contando, porque é a mesma. Mas o importante é a gente conseguir entender o seguinte: a gente não está aqui para contar a quantidade de frutos. A gente está aqui para conseguir entender que todos esses frutos que estão colocados aqui, e aqui no caso, obviamente, eu só coloquei alguns dos frutos possíveis. Eu não nominei todos os frutos possíveis da formação do caráter humano. Eu só coloquei alguns: fraternidade, humildade, resignação, paciência, justiça, piedade, benevolência, indulgência, perdão, caridade, tolerância, abnegação, devotamento, sacrifício. Tem algum aí que a gente pode botar, que a gente pudesse botar? O que vocês acham? Participação. O que vocês acham? Tem algum fruto que vocês acham importante a gente colocar dentro dessa imagem? Por favor. Lealdade, muito bom. Outro. Empatia, muito bom. Outro. Muito bom. Outro. Mulheres, o que as mulheres mais desejam? Respeito, muito bom. Casais, o que é uma das coisas que mais o casal, né, precisa ter? Compreensão. Tem uma outra palavra muito legal chamada cumplicidade. Às vezes a pessoa pensa que cumplicidade é uma coisa que, né, só com a vertente negativa, mas cumplicidade é uma coisa super legal. Então reparem, tem mais palavras que devem fazer parte dessa árvore? Tem. Eu estou dando aqui, só pontuei algumas, aí vocês olham, cada um olha, tira a foto, e aí dentro da cabeça começa a construir assim: poxa, mas eu tenho que fazer mais isso, tenho que fazer mais isso, tenho que fazer mais isso, tenho que fazer mais isso. Entenderam? Mas o importante é a gente entender que o subconjunto de tudo isso que está aqui, todas elas fazem parte do amor. Porque o amor se expressa de várias maneiras diferentes. Quando você tem empatia pelas pessoas, é uma expressão do amor. Quer ver uma que é muito legal, que não está aqui? Não está aqui. Que é muito legal para esse trabalho que o Wagner acabou de falar, agora há pouco aqui assim: acolhimento. A pessoa que chega à casa espírita, a pessoa que está vivenciando uma dificuldade, ela necessita de acolhimento. Ela não necessita de julgamento.
o centro espírita que a gente trabalha atualmente, né, é o Centro Espírita Jorge Niemeyer. A pessoa pode estranhar, né? Eu era trabalhador da agremiação Espírita Francisco de Paula há mais de 30 anos, mas com o acidente que eu tive, estava difícil de eu conseguir me deslocar até a agremiação, porque me aposentei, né? E aí, aposentado, também não dava para ficar bancando Uber ou bancando ônibus, né, até a agremiação, não tinha como ir andando também. Eu moro no Meier, agremiação na Tijuca, e aí eu fui para um centro espírita, né, na metade do caminho, onde a Darcy trabalha, que é o Centro Espírita Jorge Niemeyer. E lá a gente está fazendo atualmente um trabalho de distribuição de alimentos para os nossos irmãos que estão em situação de rua. Se eu contasse para vocês a quantidade de gente que chega para mim e fala assim: vocês não deviam dar alimento para a pessoa que está na rua, porque você está estimulando ela. Outro dia o cara falou isso para mim, eu disse para ele assim: meu amigo, ninguém dorme com barata e com rato amarradão. Então, se a pessoa está passando por essa situação, e que a gente, em geral, coloca, né, a frase da seguinte maneira: nossos irmãos que estão temporariamente em situação de rua. É preciso que a gente consiga entender que não nos cabe julgá-los. Na hora da prática da caridade, não cabe julgamento. Na hora da prática da caridade, cabe acolhimento da pessoa. Então, reparem, olha a quantidade de coisas que a gente precisa desenvolver. Mas a gente vai desenvolver essas coisas soltas no espaço? Também não. Nós vamos fazer tudo isso que a gente está falando com raízes dentro da doutrina espírita. Reparem que esse slide que está aqui é um slide universal. Se eu chegar dentro de uma igreja e for conversar a respeito desse assunto, eu posso conversar com toda tranquilidade. Com sabedoria. O que eu vou fazer? Eu vou substituir as obras kardecianas e coloco aqui a Bíblia dos evangélicos, no caso de um evangélico, a Bíblia da igreja, a Bíblia católica, no caso do catolicismo, e por aí vai. Se eu entrar dentro de um templo, né, judeu, eu posso falar exatamente a mesma coisa que eu estou falando, só que ao invés de eu apresentar aí essa imagem, eu vou colocar a Torá. Se eu for falar a respeito disso para o islâmico, eu vou colocar aqui o Alcorão. Então, percebam, isso que nós estamos conversando nem sequer é um assunto que diz respeito apenas à doutrina espírita. Por isso que a Terra é um instituto educacional, porque não interessa se a pessoa é ateu, se é judeu, se é cristão, se é católico, se é evangélico, se é espírita, não importa. Em qualquer aspecto que a gente vá conversar, tudo isso que nós estamos falando está valendo. E é isso que a gente tem que perceber no nosso dia a dia. Porque para a gente poder expressar esse desenvolvimento do amor, não é suficiente que a gente saiba o conceito de sacrifício, por exemplo. Não é suficiente que eu saiba o conceito de devotamento. Eu preciso praticar. Então, o convite que nós fazemos, e eu vou encerrar o nosso estudo nesse momento com essa frase. O convite que nós fazemos é: aproximemo-nos cada vez mais uns dos outros. Vamos nos congregar, vamos nos associar, vamos somar esforços, porque quando nós somamos esforços, nós deixamos de ser, como Jesus ensinou, apenas uma vara e passamos a constituir
um feixe de varas. E nós, como feixes de varas, nós vamos com toda certeza trabalhar melhor em favor de toda a coletividade planetária que nos cerca. Um enorme beijo, um enorme abraço para todos nós, que tenhamos um ótimo domingo. Graças a Deus. Obrigado aqui ao Eduardo Henrique, obrigado aos amigos espirituais que estiveram conosco e ainda continuam conosco durante a nossa reunião. Obrigado a todos vocês pela presença e que possamos sair daqui carregando esses ensinamentos que nos foram trazidos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que a paz de Deus continue conosco, que sejamos todos abençoados. Muita paz para todos. Nós pedimos que mantenham a harmonia, o pensamento harmonizado, porque agora vai ser dado o passe